Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos agora dar início a mais uma aula do nosso curso médio em Teologia da Escola Teológica Shemar. Hoje chegamos ao a nossa sétima disciplina, que trata, deixa eu voltar, justamente das visões teológicas modernas. Vamos ver o tanto de modernidade que estão aí inventando no que tange à teologia. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. Sejam bem-vindos todos os alunos aqui presencialmente, os alunos à distância também. Deus abençoe a todos. Prepare aí seu material, página 55. Vamos, a partir de hoje, então, começar já a sétima disciplina. Santo Deus e Pai, graças te damos mais uma vez pela bênção, pelo privilégio de estar na tua casa e poder estudar a tua palavra. A partir deste instante, dando início, a Deus, à sétima disciplina desta caminhada de 10, aonde o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado até aqui, e cremos, temos a convicção de que há de nos ajudar até o fim, nos abençoando, iluminando o nosso entendimento, ajudando-nos a compreender, ó Deus, a tua palavra. Abençoe cada aluno que aqui já se faz presente, os que nos acompanham à distância, que possamos todos tirar o melhor proveito do ensinamento que há de ser compartilhado nesta noite. Assim oramos a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Como anunciado, então, irmãos, a página 55, as visões teológicas modernas. Encerramos na semana passada a sexta disciplina, Introdução à Cultura Judaica, e agora então vamos aí falar sobre as visões teológicas modernas. Vamos aí a nossa introdução. Os modismos e desvios doutrinários constituem grandes desafios para a igreja destes últimos dias, por contrariarem os princípios doutrinários esposados nas Sagradas Escrituras. É dever de todo crente sincero e temente a Deus perseverar na sã doutrina. Somos surpreendidos todos os dias com novos fatos que nos levam a mais profunda perplexidade. E cada vez mais, com o advento das redes sociais e a indústria dos memes, cada vez mais a gente se surpreende com as bizarrices, as aberrações que têm rondado aí o meio evangélico. Tristemente dizemos isso, mas é fato. Lamentavelmente, em alguns de nossos templos tem se percebido, como já antecipei, as mais estranhas bizarrices que só em mencionar nos fazem ficar envergonhados. Só a simples citação já nos constrange, deixa a gente ruborizado. Unção do riso, aqui apenas algumas. E à medida que a gente fala aqui, estão desatualizados, porque vai surgindo cada vez mais novas bizarrices. Unção do riso, unção apostólica, unção do leão, unção do vômito, unção do cachorro, crente de segunda classe, troca de anjo da guarda, arrebatamento ao terceiro céu, seguido por novas revelações, night gospel song, sal grosso para espantar mal-olhado, maldições hereditárias, encostos, atos proféticos, óleo ungido para arrumar namorado ou namorada, sessões do descarrego, que dentre tantas outras coisas mais, tornaram-se marcas negativas dessa geração. Imagine os patriarcas, imagine os pais da igreja, imagine os apóstolos, imagine os crentes da era apostólica, que vivenciaram a igreja do primeiro século, um cristianismo tão puro, tão singelo. Imagina eles observando o que acontece em muitos templos evangélicos dos nossos dias. Tente imaginar, que perplexidade.
Seria um show de infarto. Trouxesse aos dias de hoje, ia ser um infarto atrás do outro, se esses crentes da igreja primitiva pudessem ver o que tem acontecido nos dias atuais. Isso aí nós estamos nominando, até para fazer um trocadilho com o famigerado evento bíblico que trouxe uma grande ira de Deus sobre o povo, a síndrome do carro novo, baseado aí lá no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 3, lembrando da ocasião em que a Arca da Aliança estava sendo transportada, não conforme a ordem divina, mas de acordo com uma inovação que era mais cópia do formato filisteu de conduzir os seus deuses do que propriamente, vamos dizer assim, uma pura ingenuidade. Talvez alguém leia o texto e apenas o interprete a partir de uma ingenuidade. Na verdade, aquilo ali estava mais para a reprodução do modus operandi. Nossa, falei agora igual guarda municipal, né? Falei igual um agente público de segurança, modus operandi dos filisteus. Modus operandi, palavra latina, que traduzida é o modo de operar. Está vendo? Aqui é cultura. Ao trazer a arca do Senhor para Jerusalém, voltando aí, a síndrome do carro novo. Ao trazer a arca do Senhor para Jerusalém, Davi não atentou para um detalhe importante. Nada poderia ser modificado ou inovado em relação ao modo de lidar com aquele objeto sagrado. A despeito disso, a arca foi colocada sobre um carro de bois, em vez de ser conduzida nos ombros dos sacerdotes. Por que essa atitude, aparentemente normal, como disse aqui, é aparentemente despretensiosa, singela, ingênua? Não, é só para ganhar agilidade, velocidade. Estamos ansiosos demais para trazer de volta a Arca da Aliança. E aí esse carro aqui vai agilizar as coisas. Talvez... Não. Na verdade, eles transigiram com ordenanças, com leis imutáveis, com princípios inegociáveis. Eles abriram mão da aprovação de Deus para usar o método humano, mundano, filisteu. Só a título aqui de comparação, um carro de bois, talvez não esteja dando muito para ver, ali estão dois bois, carregando ali com seu jugo, um carro logo atrás, e a Arca da Aliança colocada nesse carro, e lá vai os animais puxando. Desconforto nenhum para ninguém, né? Nenhuma dificuldade a nenhum levita, a nenhum sacerdote. Deixa os animais fazer o serviço duro, bruto, pesado. O sacrifício fica com eles. E aí o povo vai só do lado ali, só recebendo os louros, a festa, a alegria, o gozo. E o preço, quem paga? Os boi. A orientação divina nos ombros dos sacerdotes. Aqui a síndrome do carro novo e aqui a orientação divina. Então, aí está. A arca fora conduzida por pessoas não autorizadas. Não obstante estar sendo conduzida por carro de bois, quem foi ficando ali na retaguarda ou na lateral, também não tinha nada a ver com o ministério sacerdotal e levítico. Tinha nada a ver. Completamente fora dos parâmetros divinos estabelecidos nas Sagradas Escrituras, mas propriamente no livro de Levítico, Êxodo e Levítico. Pois bem, os que transportavam a arca não eram divinamente chamados para esse ofício. Eleazar, filho de Abinadab, é que havia sido preparado para esse ministério. Então, irmãos, às vezes a gente realiza algumas mudanças litúrgicas, e a gente tem sempre que entender até que ponto nós podemos alterar sem transigir com o sagrado. Volto a dizer, existem coisas que se adaptam ao seu tempo, à sua época,
a regionalidade, a cultura local, sem problema. Mas existem coisas que no extremo norte do planeta, no extremo sul, que seja na Europa, Ásia, África, Américas, que seja entre índios, que seja entre civilização, não importa, existem coisas que não podem ser alteradas, existem coisas que não podem ser negociadas, existem princípios imutáveis, e isso precisa ser observado. Obviamente, carregar o símbolo máximo, aqui estamos falando do sagrado, a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus, o que havia de mais sagrado no arraial, o que havia de mais sagrado na nação. Estamos falando de um objeto qualquer, estamos falando de algo periférico, não estamos falando de mudar a cor do templo, aqui, ó, coisa linda, maravilha. Isso precisa ocasionalmente uma mudança aqui, isso é periférico, se o banco vai ser de madeira, se o banco vai ser cadeira de plástico, se vai ser acolchoado, se o púlpito está virado para lá, para cá, para ali, para colar, são essas coisas periféricas, se vai ter obreiro sentado no altar, se não vão ficar sentados no altar, detalhes, mas existem coisas que são sagradas em um culto que isso não pode ser negociado, mudado, alterado. A centralidade da palavra, a centralidade da pessoa bendita de Deus como alvo dos nossos louvores e adoração, enfim, nós vamos aí comentando outros mais. Fato é, eles transigiram a lei de Deus justamente diante do que havia de mais sagrado na terra de Israel, que era a Arca da Aliança. A arca fora conduzida de forma errada. De acordo com a orientação divina, a arca deveria ser transportada, como aqui está, pelos levitas, e não por meio de carros puxados por bois. Aquele carro de bois não deveria fazer parte do cortejo sagrado. Então, volto a dizer, vocês lembram, se você leu, acredito que todos aqui já leram esse texto, esse contexto, vai lembrar de que a Arca da Aliança foi roubada, sequestrada pelos filisteus, quando lá, por ocasião da morte de Hofni, Finéias, Eli, primeiro eles foram para a batalha, morreram, não me falha a memória agora, posso errar nos números, me perdoe, 4.000, aí depois foram buscar a Arca da Aliança, voltaram e foram 30.000, se não estou errado, os números são esses, e aí a arca foi levada, Eli morre quando recebe a notícia, Hofni e Finéias morrem no campo de batalha, a arca é levada. E aí depois, a arca, no meio da terra dos filisteus, começou a produzir maldição no meio daquele povo. Eles começaram a ser atingidos por enfermidades terribilíssimas. E eles chegaram à conclusão de que aquilo não era outra coisa senão o juízo de Deus, por terem tocado no que havia de mais sagrado. A expressão bíblica é hemorroidas, que eles começaram a ter, entre outras enfermidades que eles ali sofreram. E eles entenderam, ora, enquanto esta arca, que é símbolo da presença de Deus, na verdade, dentro da cultura pagã dos filisteus, eles diziam, a arca é Deus, a arca é o Deus de Israel. A cultura pagã deles, que sempre atrelavam a divindade a algum objeto, então eles entendiam assim, a arca é Deus, o Deus dos hebreus, é esta arca, é essa caixa, e ela está pesando a mão, Deus dos hebreus está pesando a mão sobre nós, precisamos nos livrar dessa arca. Como é que a gente vai fazer para se livrar dessa arca? O que eles fizeram para mandar a arca embora? Colocou a arca onde? Animais carregaram a arca. Animais carregaram a arca. E aí levou de volta para a terra de Israel. Então o que está sendo feito aqui? Está sendo reproduzida a mesma coisa. Os filisteus, quando quiseram se livrar da arca, colocaram sobre animais para carregar a arca. E agora o que a gente vai fazer para reconduzir a arca? Vamos fazer o mesmo que os filisteus fizeram. Deu certo. Esse que é o problema. Reproduzir o que está sendo feito por filisteus. Reproduzir o que está sendo feito por inimigos do povo de Deus. Por ímpios,
pecadores. Olha que bacana, olha que bonito, olha que interessante, olha que moderno, olha que atual. Olha que coisa atrativa. Vamos fazer? Dá certo lá, pode dar certo aqui. Tem chamado a atenção lá, né? Tem despertado o interesse lá, olha lá. Por que a gente não faz? É boa ideia. Por que a gente não usa o mesmo expediente? Carro de boi. É isso que precisa ser considerado. Então a gente está falando de teologias modernas. Não estamos falando de renovação espiritual. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a diferença entre renovação e inovação. Renovar é voltar às origens. Inovar é fazer diferente do que se fazia antes. A igreja precisa constantemente de renovação. Eu costumo dizer, é um conceito meu de renovação. Renovação é avançar em direção ao passado. Renovar é avançar em direção ao passado, no sentido de renovar, de retornar às origens, ao princípio, aos primórdios. Quanto mais perto da origem nós estivermos, mais renovados nós estamos. Renovação para a igreja atual é se aproximar do modelo da igreja primitiva. Isso é renovação, é avançar em direção ao passado. Inovação é se afastar do passado, fazer diferente, fazer novo. Isso é perigoso, perigosíssimo. Então, estamos falando, o assunto aqui dessa disciplina é justamente essas inovações teológicas, essas modernizações teológicas, as invencionices que geram as bizarrices, que geram as heresias e que têm sido proliferadas no meio evangélico de forma assustadora. Vamos avançando aí. O ministério modernizado. Hoje, em muitos lugares, há aqueles que pregam o evangelho utilizando-se de carros de bois, inserindo inovações e modismos contrários aos ensinos da palavra de Deus. Tais pessoas têm até, não sempre, mas em alguns casos, boas intenções. Não posso dizer aqui que todos têm boas intenções, mas possivelmente alguns até tenham boas intenções. Mas o que eu chamo a atenção é para este fato. Todavia, o que elas realmente desejam é adequar o evangelho à cultura secular. Eles querem transformar o evangelho mais aproximado da cultura secular, ou seja, cultura extra evangelho, extra ambiente cristão, extra bíblico, que na maioria das vezes não é apenas extra, mas também antibíblico, e muitos querem aproximar o evangelho da cultura secular, para tornar atrativo. Isso é quase que, irmãos, é como se estivesse criando um portal a ser atravessado para quem está no mundo e quer entrar no meio evangélico. Então se cria uma passagem aonde ele migra do mundo para o meio evangélico sem estar muito afastado do mundo, sem estar muito distante do mundo, sem sequer perceber a diferença, não está saindo do mundo, não está negando o mundo. Ele está dentro do meio evangélico, mas sequer vai sentir falta do mundo porque está ali bem próximo. Às vezes não percebe que na verdade o que está acontecendo é uma mistura do sagrado com o profano. Devemos obedecer os mandamentos das Escrituras de modo irrestrito, sem as muletas das inovações e dos modismos. O episódio da transferência da arca apresenta-nos duas advertências. Primeira delas, o perigo de querer fazer as coisas sagradas conforme os modismos e o perigo da modernização ministerial. Isso é um perigo, porque atrai não a bênção de Deus, mas atrai o juízo de Deus, atrai a ira de Deus. Isso remove a graça, a benevolência de Deus e atrai às vezes o castigo e o juízo de Deus. Esse caminho de tentar se aproximar do mundo, reproduzir a cultura mundana no meio evangélico, irmãos, é o que mais temos visto. Às vezes se quer
Muitos percebem, por falta de discernimento espiritual, estão tão mundanizados que acham normal muitas coisas que são próprias do mundo acontecendo no meio da igreja. Ela está tão alimentada de mundanismo que ela não consegue perceber o quão mundanizado, às vezes, alguns círculos, alguns meios religiosos estão. Não dá para perceber a diferença entre o santo e o profano, em alguns casos, entre quem é luz e quem é treva, entre quem é sal e quem está corrompido. Em muitos casos, em alguns casos, não vou aqui querer aumentar os números, mas em alguns casos está complicadíssimo perceber diferença. Eu costumo dizer que existem os extremos. A gente não quer ser extremista em hipótese alguma, de nenhum dos lados, mas o que eu quero trazer aqui é que existe um caminho em direção à pessoa de Jesus. Esse caminho chama-se santificação. Santificação é caminhar em direção a Jesus no sentido de se parecer cada vez mais com Ele. Então, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai se parecendo com Ele. Esse é o caminho da santificação. E à medida que você vai se parecendo com Jesus, você vai se parecendo cada vez menos com você. E as pessoas vão percebendo a mudança. Você não parece mais aquele, de fato. Você está deixando de ser quem era, está passando a ser Jesus. Estou querendo dizer aqui, se parecendo com Ele, manifestando o caráter dEle, a essência dEle, revelando através da sua vida o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, etc. Esse é o caminho da santificação. Então você está se afastando do pecado. Você primeiro, na conversão, você atravessou essa linha divisória do mundo para o cristianismo, o mundanismo para o cristianismo, e agora você vai caminhar. O que as pessoas hoje querem é atravessar essa linha, mas não querem caminhar no sentido de se parecer com Jesus e cada vez menos com si. Quer apenas atravessar a linha e ficar aqui bem próximo. Até que ponto eu posso ficar aqui bem pertinho do mundo sem ser mundo? Até que ponto eu posso ficar aqui rente ao mundo, acotovelando o mundo sem ser mundo? Ninguém está desejoso de se afastar do mundo e se aproximar de Jesus. Ele quer dizer, eu sou igreja, olha aqui onde eu estou. A linha é aqui, ó, aqui, eu estou aqui, ó, estou aqui, ó. Está vendo aqui? Eu estou aqui, ó. Mas Jesus está te chamando para lá. Se aproxima de mim. Trilha o caminho da santificação, das renúncias. Não, está bom aqui, eu já não sou mundo. Eu não sou mundo. É esse o perigo. Mas a pergunta é, você não é mais mundo, mas está mais perto de quem? Está mais perto de quem? Se a pessoa olha para você, qual é a referência que ela vai ter? Olha quem está aqui do seu lado, olha lá onde Jesus está. Qual é a referência que ela vai ter de comparação? Está parecido com o mundo, é isso que eu estou querendo dizer. Não estou pregando extremismo. Talvez você nunca vai chegar lá, claro que ninguém nunca vai chegar lá. Mas ninguém está querendo dar um passo, 2. Não quero ficar aqui. Essa é a realidade da igreja atual. São os modernismos. Aí você vai fazer, e aí estamos tendo esse ano aí, o censo do IBGE, vai ser assustador quando você descobrir que quase metade da população é evangélica. E aí? Que diferença tem feito esse evangelho na nossa nação? Apenas para a gente pensar. As inovações introduzidas na liturgia, evangelho do entretenimento, cada vez mais a proposta é produzir entretenimento. Antes era só para juventude, adolescentes, hoje até pessoas mais idôneas, mais maduras também querem ser entretidas, querem entretenimento. O evangelho de Cristo não é entretenimento carnal, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho do entretenimento, entre aspas aí, evangelho do entretenimento, o que ele faz? Exalta o homem e não a Deus. Prega-se o evangelho, mas sem as suas exigências. Ensina a graça, mas sem a cruz de Cristo. A banalização da graça. Até foi tema da mensagem que eu preguei no sábado agora. A última mensagem pregada em um congresso foi sobre isso, a banalização da graça.
Se o tempo aqui me permitisse falar sobre o que o Senhor me deu ali a dizer, mas embora o tempo não me permita, eu vou fazer uma síntese aqui em 2, 3 minutos, porque estava ali num congresso, ciclo de oração, o tema era sobre a graça, baseado no texto do apóstolo Paulo que diz: a minha graça te basta. E aí, quando você considera o contexto, tem algum estudante aqui de exegese bíblica? Alguém aqui já estudou essa disciplina? Como é que você faz para pregar um texto? A primeira coisa, qual é a primeira lei? Contexto. Então fomos ao contexto. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, o contexto. Ele diz assim, para que eu não me exaltasse, foi-me dado. Ele diz a finalidade, para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Referente ao qual, já aqui falando, né, em outras palavras, não usando o texto assim literalmente, mas essa é a significação. Para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes eu orei, para que fosse removido. Mas, qual foi a resposta que ele recebeu? A minha graça te basta. Essa expressão ali de resposta de Jesus a Paulo, é uma expressão, a minha graça te basta, é uma expressão que significa que a oração do apóstolo não foi atendida. Ele orou, Senhor, remova de mim o espinho. Nenhuma resposta. Segunda vez ele orou, Senhor, remova de mim o espinho. Nenhuma resposta. Terceira vez, Senhor, remova de mim esse espinho. Aí veio a resposta, não pede mais para eu remover o espinho. A minha graça te basta. Em outras palavras, você vai continuar com esse espinho. A minha graça te basta significa que Deus está dizendo não à oração de Paulo. E a gente está vivendo a época do mimimi. Quem é que está disposto a ouvir um não de Deus? Porque depois que Paulo ouviu o não, ele disse assim, me gloriarei no Senhor. Ora, depois de ouvir o não de Deus dando glória? Aí eu perguntei, qual das irmãs aí estão dando glória depois de ouvir não de Deus? Quem é que está dando culto em ação de graça depois de ouvir não de Deus? Quem é que está celebrando aí depois de ouvir não de Deus? Maturidade espiritual é isso aí, ouvir não de Deus e dar glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Jesus falou, para de pedir, vai, minha graça, vai seguindo, vai com esse espinho aí até arrancar sua cabeça, vai com esse espinho aí. Porque o espinho foi dado, com que finalidade? Para que ele não... Ora, se o espinho fosse tirado, o que ia acontecer? Ele ia? Então fica com o espinho, meu filho, até morrer, para você não se exaltar. Tem gente aqui que está pensando, eu vou ter que ir com esse espinho também até a morte, né? Vai mesmo. Se é para não se exaltar, vai com ele até o fim. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Tem cruz, tem espinho, tem não. Mas nunca vai faltar graça. Tem cruz e tem graça, tem cruz e tem graça, tem cruz e tem graça. Então a graça vem junto com a cruz. O problema é que eles pregam graça sem cruz. Qual era a cruz para Paulo? Era o espinho. Jesus está dizendo, eu não vou tirar o espinho, mas vou manter a graça. Você vai com espinho e com graça. Cruz e graça, não é cruz. Ou melhor, graça sem cruz. Então você vai com cruz e vai com graça até o final. Dá para dar um amém aí, um glória a Deus? Fala pelo menos ai assim, se remove, sente o espinho aí. Irmão, foi um tal de gente no final dizendo para mim qual era o espinho. Meu espinho é esse, meu espinho é aquele, meu espinho é aquele outro. Falei, irmão, faltar-me-iam horas para eu lhe dizer quais são os meus espinhos. A liturgia do culto a Deus, através dos salmos, de adoração a Deus, aprendemos que a liturgia deve ser reverente e santa. Assevera-nos o salmista, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. O culto deve ser oferecido a Deus de modo santo, reverente, consciente, não é para o entretenimento do homem, mas para adorar ao Senhor. É necessário discernir em que direção estamos caminhando. Faça uma análise pessoal, individual, para depois a gente poder fazer uma análise coletiva da igreja, mas primeiro faça uma análise pessoal
em que caminho estamos avançando ou regredindo, é necessário discernir em que direção estamos caminhando. A Bíblia fala de 2 caminhos, da bênção e da maldição, 2 portas, estreita e a larga. Cuidado com as inovações, pois o que a igreja de Cristo realmente necessita é de uma constante renovação no poder do Espírito Santo e não de inovações. A gente já falou quantas vezes aqui sobre essa questão do culto a Deus. Ora, se o culto, no seu próprio significado essencial da palavra, significa reverenciar a divindade, honrar a divindade, elogiar a divindade. Bom, se o culto é algo que eu entrego, que eu voluntariamente dou a Deus, como é que eu posso avaliar o culto? Quem tem que avaliar é quem o recebe. Como é que eu vou dizer, o culto foi bom, o culto foi ruim, gostei do culto, não gostei do culto? Quem é que tem que fazer juízo de valor do culto? É quem recebe o culto, é Deus. Mas a mentalidade de que o culto é para nós é a gente avaliar, não gostei do culto. Lógico, a pergunta que enseja na sequência é, por que você não gostou do culto? E a maioria das vezes a resposta não é outra, senão porque eu não recebi nada. A pessoa entende que culto é para ela receber alguma coisa, não para ela dar. E aí a avaliação que ela tem do culto é se ela recebeu ou não recebeu. Quando na verdade quem tem que fazer essa avaliação é Deus. Veja bem, algumas frases aqui para a gente refletir antes de prosseguir. Igrejas que agradam a cultura terrena já deixaram de viver o genuíno evangelho, já que ele é poder e contracultura aos padrões da modernidade. Então, a modernidade tem uma cultura, o evangelho é contracultura. Não foram poucas as vezes que Jesus, na sua mensagem, ele sempre colocou o que foi dito. Eu, porém, vos digo, bem-aventurados não são os que sorriem, são os que choram. Bem-aventurado não é o rico, é o pobre. Vai sempre na contramão, é sempre contra a cultura. A cultura vai num caminho. O evangelho é uma contracultura, vem na contramão. Então, irmãos, nós não podemos andar no sentido paralelo ao mundo, nós devemos andar no sentido contrário ao mundo. Devemos chocar o mundo, entrar em choque, em rota de colisão. O mundo está indo em uma direção, a igreja está indo em outra. A igreja não pode andar lado a lado com o mundo, paralelo ao mundo, na mesma direção que o mundo, porque se a igreja andar paralelamente ao mundo, ou seja, no mesmo sentido ou na mesma direção que o mundo, vai chegar no mesmo destino que o mundo. Esse mundo está caminhando para onde? A passos largos para a perdição. Ora, é nesse sentido que a igreja quer caminhar? É nessa direção? A igreja tem que andar na contramão. A tendência da moderna teologia, se podemos chamá-la de teologia, é sempre rumo à deificação da criatura. O que é deificação? É transformar em Deus, é divinizar. Deificar é transformar em deidade ou divindade a criatura, ao invés da glorificação do Criador. Então, cada vez mais, a glorificação é da criatura. O alvo dos hinos, a criatura. O alvo das mensagens, a criatura. Sempre massageando o ego da criatura. Sempre elogiando a conduta da criatura. Louvando a criatura. Isso é a teologia moderna. A criatura passa a ser o centro, o homem passa a ser o centro. Quem escreveu isso foi A.W. Pink, século passado, viveu em 1800, aliás, 2 séculos atrás. Imagina se ele dizia isso há 2 séculos atrás, hein? Já mais atual, Steve Lawson, o evangelho primeiro fere e em seguida cura. Primeiro arranca e depois replanta. Primeiro crucifica, depois ressuscita. Primeiro é perder, primeiro é renunciar, primeiro é não, para depois começar esse processo restaurador. Para fechar essa parte aqui, se o culto que você pretende ir amanhã, que seja amanhã,
que seja na sexta, que seja no sábado, no domingo, na próxima semana, enfim. Se o culto que você pretende ir amanhã é aquele em que o pastor ensina que o propósito de Deus é te exaltar, te honrar, te prosperar, desista de ir lá. Procure uma igreja em quem é exaltado e honrado é o Criador e não a criatura. Então, que tipo de ambiente, que tipo de mensagem, quem é o pregador que você gosta lá de ouvir, que você põe no YouTube, que você baixa lá nos suas plataformas, talvez de podcast, de áudio e tal. Quem é o pregador? É aquele que só te elogia, te exalta e tal, é sempre você, ou que te constrange, cuja mensagem te constrange, te confronta. Cancele o entretenimento da igreja, dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta no centro, levante-se como um homem, abra a Bíblia e pregue. É isso que a igreja precisa. Porque se a igreja está cheia de pessoas que foram atraídas pela luz da ribalta, se a igreja está cheia de pessoas que foram atraídas pelos teatros, pelo ministério de dança, não é? Nossa, aquela igreja lá tem um ministério de dança, eu não posso perder, semana que vem eu vou voltar lá. Você viu que coisa linda aquele ministério de dança? Aquela hora que ele pula assim, que coisa fantástica. Por que você é daquela igreja? Não, porque aquele ministério de dança lá, não, mexe comigo. É isso? Teatro, a cor, ambiente, ou a falta dela, a luz, ou a falta dela, são esses periféricos, terrenos, humanos? Ou é a centralidade da palavra, a Bíblia, Deus falando, confrontando, nos chamando a viver uma vida de acordo com a sua palavra, ou seja, uma vida santa, piedosa? E aqui, esta é a mensagem. Bom, deixa parado aqui, vamos terminar a introdução. Estava falando aí da inovação, o evangelho do entretenimento, e falamos da liturgia do culto a Deus. Vamos falar agora dos ventos de doutrina, no finalzinho da página 56. Muitas doutrinas e práticas em nossos dias têm surgido depois de, entre aspas, divinas visões e revelações, supostos arrebatamentos ao céu ou ao inferno, individuais ou em grupo, quedas de poder, contatos com anjos ou espíritos, além de outras experiências, no mínimo, estranhas. Há crentes hoje sendo levados em roda por todo o vento de doutrina, porque não aprenderam a guardar a palavra de Deus acima de tudo. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito: e estes sinais seguirão aos que crerem. Porém, muitos têm agido como se Jesus tivesse dito: e estes que crerem seguirão os sinais. Não é o que a gente tem visto? As pessoas correndo atrás de sinais, correndo atrás dos milagres. Aí tem que fazer a faixa dizendo: o culto das divina revelação, vai vir o irmão raio-x, o irmão Kodak não, né? Aí ficou o irmão, vai por aí afora. Irmão, não sei que atrativo tem, às vezes, para chamar a atenção do povo de: vai vir um irmão que vai falar o número do seu CPF. Pelo amor de Deus, a Receita Federal sabe o número do meu CPF. Aliás, irmão, daí o que mais tem é hacker sabendo o número do nosso CPF aí, ó. Pessoal aí que entra, sabe o número do CPF. Vai entrar lá, pega aqui o celular, porque o meu tá ali, mas chega aí, coloca lá. Hoje nem usa tanto, mas coloca lá no Bluetooth. Tem gente que coloca o nome do seu celular, tá lá, ó. Por exemplo, celular de Joelma. Aí, ó, tem aqui uma pessoa chamada Joelma. Aqui o Bluetooth fala isso pra gente aqui, irmão.
Coloca lá, você busca lá as redes Wi-Fi, tem uns que coloca aberto lá, ó, aí aparece aí, ó, Wi-Fi de Elias. Tem alguém aqui chamado Elias, Deus me revela. E tem gente, glória, que chega, arrepiei. Aí, irmão, a tecnologia faz isso. As inovações. Sei que, mas as pessoas estão atrás disso. Mas Paulo ensinou em suas epístolas que não devemos ir além do que está escrito. O ser humano tem a propensão de aceitar toda e qualquer inovação, tudo que foge à normalidade, uma vez que não nos tire de nossa zona de conforto, parece exercer atração irrestrita. Infelizmente, até mesmo a palavra de Deus é vilipendiada pela comunidade cristã que, ávida por mudanças, acaba reproduzindo a dinâmica da sociedade consumista, anticristã e ateísta. Essas são as marcas da sociedade do nosso tempo, uma sociedade de consumo, uma sociedade anticristã e ateísta, buscando sempre inovações, mudanças, algo novo, buscando sempre algo diferente. Alguém que pensa fora da caixinha, alguém que faz... E aí as pessoas querem reproduzir este estilo de vida da sociedade no meio cristão. Não, eu quero algo novo, algo diferente, algo que eu nunca vi. E rejeitam a palavra de Deus. Tratam-na como obsoleta, como ultrapassada, como necessitada de ser revista, de ser relida, de ser atualizada, tratando como se fosse um livro anacrônico, fora de tempo, e por aí vai. Infelizmente, isto é uma reprodução no nosso meio das más qualidades, ou na verdade, não é má qualidade, na verdade é mesmo os defeitos da sociedade contemporânea. Sejamos, porém, como os crentes de Bereia, recebendo a palavra de Deus de boa vontade, mas sem deixar de ser criteriosos. Pois alguns sem conhecimento e outros, de forma premeditada, a torcem, que no sentido de distorcer, reservando para si a perdição. Isto é a realidade. Existem pessoas que por ignorância torcem, outros por maldade, manipulação, objetivos escusos, para poder atingir alguns. Tem gente mentindo, contando testemunho inverídico, falando de revelações que não teve, sem o menor pudor, sem nenhum constrangimento, sem qualquer respeito pelo sagrado, pelo divino, por Deus, seja lá o que for. Existem pessoas assim assumindo púlpitos, pregando por aí afora, que não está pouco preocupado com Deus. Eu arrisco dizer pessoas que sequer acreditam que Deus existe e estão pregando por aí. Porque se acreditam que Deus existe, acreditam só no discurso, porque vivem como se Ele não existisse, se não estivesse vendo o que eles fazem, como se não estivesse vivo e soberano a ponto de poder cobrar de forma dura ou nessa vida ou seguramente no porvir. Existem pessoas assim e a gente tem que ter cuidado. Não é todo mundo que carrega a Bíblia, que usa terno e gravata, que é crente. Tem muita gente má e nós precisamos ter discernimento. É a época, e Paulo já dizia isso, aliás, não apenas Paulo, Pedro, João. Os últimos dias, irmãos, seriam caracterizados por uma infestação de lobos devoradores no meio do arraial dos santos, de pessoas que são guiadas por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É a Bíblia Sagrada quem diz. Pessoas que são guiadas por espíritos enganadores e que pregam doutrinas de demônios. Vivemos esse tempo, então temos que ter cuidado, mais do que nunca. E aí, dentre as mais destacáveis que vamos passar a estudar depois do intervalo, vou falar agora aqui apenas brevemente, dentre as mais destacáveis, dentre as tantas teologias maléficas, dentre as tantas teologias perniciosas, que mais tem afastado pessoas de Deus do que aproximado, porque na verdade pregam que as pessoas são deuses. Dentre tantas, duas aqui eu quero destacar, que é a teologia da prosperidade e confissão positiva.
da prosperidade. Os adeptos desse ensino acreditam que todo crente deve ser rico e jamais adoecer. Caso contrário, o cristão está em pecado ou não tem fé. Vejamos alguns desses ensinos. Primeiro deles, autoridade espiritual. Essa falsa doutrina afirma que o crente tem autoridade espiritual porque é a própria encarnação de Deus, assim como Jesus o foi. Olha só que coisa séria, eu vou repetir. Eles ensinam que nós temos autoridade espiritual. Até aí, verdade, temos. Mas por quê? A explicação dele é porque nós somos a própria encarnação divina, assim como Jesus foi. O que é isso senão a pregação da divinização do homem, a deificação do homem? Isso daqui que a gente falou, ó. A tendência da moderna teologia, se podemos chamá-la de teologia, é sempre rumo à deificação da criatura ao invés da glorificação do Criador. É essa a mensagem da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Os proponentes desse ensino chegam ao absurdo de dizer que o cristão não tem um Deus dentro dele, mas ele é um Deus, um pequeno Deus, uma pequena divindade. Irmãos, pode abrir no YouTube, você vai ver, estão pregando isso. Tem pastores modernos pregando isso. Pastores aí das igrejas virtuais, né? Eles são líderes de igreja lá que conta-se os seus milhões de seguidores, seus vídeos no YouTube, mal entra no ar, já dá lá milhões. E qual é a mensagem dele? É essas aqui. São essas mensagens aqui. Você é um pequeno Deus, você tem autoridade, o que você ordenar vai acontecer. Pela palavra, Deus é obrigado a fazer o que você ordena. E a pessoa, essa palavra mudou a minha vida, e papapá. Dê uma olhada lá, pesquise. Você vai ver, isso daí está infestando as redes sociais. Enfim, e muitas pessoas estão abrindo mão de pastores para ser pastoreado por virtuais pastores, pastores virtuais. Aí houve o ensino, ou as heresias dele, e vem confrontar os pastores. Se alimentam dessas porcarias e vêm querer confrontar os pastores com esse tipo de lixo que eles comem lá. E aí vem querer confrontar suas lideranças, aqueles que ainda as têm. Muitos, a gente falou, foi o último domingo, qual foi o assunto da lição da EBD do último domingo? A sutileza, né, de Satanás no crescimento do quê? Desigrejado. Para que igreja? Para que líder? Para que pastor? É aqui, ó, www, assisto a mensagem que eu quero, eu escolho, à la carte. Hoje eu quero o quê? Não, hoje eu não quero isso não. Isso aqui, hoje eu quero isso aqui. É ele que escolhe. Quero ouvir sobre isso, é isso aqui que me interessa. Hoje eu estou meio triste, vamos botar aqui uns hinos aí que me coloquem para cima. Ele que escolhe, é esse aqui, meu culto vai ser assim, ele vai direcionando. Agora uma mensagem assim, agora me sinto bem melhor, pronto. É assim. Pobreza e maldição. Aliás, voltando aqui, a gente não concluiu. Todavia aprendemos com a Bíblia que a autoridade que Deus concede a seus servos deriva-se de sua palavra e não daquilo que os homens ensinam à parte dela, fora dela. Pobreza é maldição. Olha aí, afirmam eles, pobreza é maldição. Assim como a riqueza nem sempre é uma bênção, pobreza não é maldição. Segundo as Escrituras, os que desejam ser ricos caem em tentação, laço e muitas concupiscências. Todavia, devemos ser ricos de boas obras, pois Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino. E aí, a outra é a confissão positiva. Nós vamos falar um pouco sobre elas aí depois do intervalo. Segundo os teólogos da prosperidade, se um crente disser que no prazo de um mês conseguirá um carro zero, isso terá de acontecer. Afirmam que para ser curado é só dizer que não aceita a doença. Não aceito. Você nunca ouviu ninguém fazer isso, não? Hã? Levanta a mão aí quem nunca ouviu.
Todo mundo aqui ouviu. Até quem está nos acompanhando, assistindo, todo mundo já ouviu. Eu não aceito. Senhor, se eu sou teu servo, eu não aceito. Eu determino no prazo de tanto tempo e tal, e vai, e lá vai. Não há uma inversão de valores aí? De posicionamento, quem é servo, quem é Deus? Experimenta amanhã, você chega lá no seu trabalho e fala isso com o seu patrão. Eu não aceito essa carga horária que o Senhor está me impondo. Eu não aceito esse salário de mim. Olha, eu tenho... Vai mesmo, vai lá. Só não disse que fui eu que falei, não. Depois você vai querer... Vai lá. Já chega lá pisando. Quero falar com o Senhor agora. Não, não é depois, não é agora. Eu exijo que seja agora. Eu quero dizer que eu não aceito mais esse salário que o Senhor vem me pagando esses anos. Eu não aceito mais isso daí. Vamos ver. Se Ele não vai te colocar no seu devido lugar, que a partir de então será no olho da rua. Mas as pessoas acham que pode fazer assim com Deus. Acham que pode tratar assim com Deus. Não ousariam fazer isso com outro homem, mas se sentem à vontade para fazer isso com Deus. Não passa sequer pela sua cabeça a possibilidade de fazer isso com outro comedor de arroz e feijão, mas com a maior naturalidade. Acha que pode fazer isso com Deus. Não há uma inversão de valores? Teve gente que eu falei que para fazer isso com o patrão, fez até o sinal da... Deus me livre! Deus me livre, guarde! Olha o temor que ele tem lá do patrão. Mas com Deus não. Acha que pode fazer isso. Não obstante ter coragem de fazer isso, talvez no secreto, lá no quarto, tem coragem de fazer isso em público, diante das câmeras, lá nos programas de televisão, milhões de espectadores assistindo, e ele lá, ó, esbravejando, saindo cuspe pelo canto da boca, falando bravo com Deus. Isso é um machão mesmo, hein? Precisamos ter muito cuidado. Aliás, vamos, de acordo com essa falta de doutrina, o cristão, olha só, o cristão nunca deve orar pedindo que se faça a vontade de Deus. A gente vai falar depois, aqui eu estou apenas introdutoriamente tratando dessas teologias modernas. A gente vai ter capítulos específicos para desdobrar, falar das origens, principais proponentes, os teólogos, escritores de livros. Talvez você tenha até livro em casa desses proponentes aí. Leu livros deles, gosta, usa jargões deles e nem percebe o quão contraditório ao Evangelho é essa teologia, essa mensagem. A gente vai falar no decorrer dos capítulos. Então, a verdadeira prosperidade. Não há problema em ser próspero. Na Bíblia há várias promessas de prosperidade, saúde. Além disso, precisamos ter muito cuidado para não trocarmos a teologia da prosperidade pela teologia da pobreza. Volto a dizer, temos que fugir dos extremos. Não é porque o cidadão é rico que ele é um profano, e porque é pobre é um santo. Tem gente que confunde também. A pessoa vem aí arrastando o chinelo de dedo, a roupa rasgada, suja, lá vai um santo homem de Deus, né? Porque é pobre? Aí o irmão está na igreja, irmão piedoso, mas saiu com carro zero aí, ó. Lá vai, ó. Isso aí não é crente, é coisa nenhuma aí, ó. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos que fugir dos extremos, porque ambos são nocivos à vida espiritual. Vejamos algumas formas de prosperidade mencionadas na Bíblia. A primeira delas, claro, óbvio, a espiritual. Prosperidade espiritual deve vir em primeiro lugar. Entre outras preciosas bênçãos, inclui salvação em Cristo. Irmãos, pensa na pessoa mais próspera dessa terra. Você vai pensar num príncipe saudita, no herdeiro aí de um desses de império de petróleo do Oriente Médio. Elon Musk, não é? Diz-se do homem mais rico, que é o sul-africano, dono aí dessa empresa que está fazendo até, levando o pessoal a passear fora da terra. Olha que coisa, ele, dono da Amazon lá, o Jeff Bezos, né? Acho que é isso. Pensa aí, com toda a fortuna deles, quanto é que custa a salvação? Eles têm condição de comprar? Tem condição de comprar a salvação?
Então, a pessoa que tem o nome escrito no livro da vida, não é próspero? Tem uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar? Porque a gente não valoriza. Mas você tem uma riqueza, você é detentor de uma riqueza que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de comprar. Isso é riqueza. Olha aí. Teve lá o Pedro, lá quando orou, e Jesus batizou alguns com o Espírito Santo, lá veio o outro, quanto você quer nesse poder aí? Parcela em quantas vezes? Para eu ter isso daí. Sai para lá, Satanás, isso não compra com dinheiro não. São riquezas espirituais que o dinheiro não compra, são riquezas, não é? A prosperidade espiritual, salvação, batismo no Espírito Santo, herança em Cristo, nome no livro da vida, enfim, prosperidade em tudo. As bênçãos materiais prometidas a Israel no Antigo Testamento estavam condicionadas à obediência à palavra de Deus e não à confissão positiva. Da mesma forma, o Senhor tem prometido muitas bênçãos à igreja, porém, todas elas dependem de nossa submissão às Sagradas Escrituras. Isso não significa necessariamente que o cristão enfermo e que passe por necessidades materiais seja infiel a Deus, pois a prosperidade não se restringe aos valores terrestres e passageiros, mas contempla principalmente os valores eternos. Para fechar aqui essa introdução e a gente ir para o intervalo, fazendo uma condensação aqui do que é correto, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista de culto, do ponto de vista de adoração. Deus deve ser adorado, não o homem. Podemos adorá-lo individual ou coletivamente. A adoração coletiva na igreja compõe-se de vários elementos. Oração acompanhada de ação de graças transforma-se em adoração. Também faz parte do culto cristão oração pelos enfermos, por problemas diversos, pelos novos convertidos. A música cantada, instrumental, uma bela forma também de louvar a Deus. Na leitura e na exposição da palavra, temos contato mais direto com as verdades divinas, não importando o método pelo qual ela nos seja apresentada. Também adoramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Cumprimento dessa obrigação resulta em benefícios para a igreja e em bênçãos para nós. A reverência a Deus, ao culto, ao ambiente sagrado, à liturgia, enfim, a ordem são a marca do culto cristão, pois estamos na presença de Deus e Ele não aprecia confusão. Podemos demonstrar a nossa devoção com gestos, levantando as mãos, prostrando-nos diante de Deus. Os dons espirituais enriquecem a nossa adoração, mas tudo isso de forma ordeira. Enfim, sem as bizarrices, sem as invencionices, sem essas modernidades culticas importadas dos filisteus, nada disso. Nem Deus deseja nada disso. Quem busca isso não está preocupado no que interessa a Deus, está preocupado no que interessa ao homem. A preocupação sempre é: será que o povo vai gostar? Será que vai ser atrativo? Será que vai atrair pessoas? Será que eu vou conseguir mantê-las? Será que elas vão se sentir bem, confortáveis? O ambiente. Estão sempre preocupados com o homem e não com Deus. Se for preocupar-se com Deus, vai buscar a Bíblia e vai buscar a simplicidade. Quem vai atrás de extravagância, inovações, atualizações, modernidade, está preocupado com o homem e não com Deus. Para nós pensarmos sobre isso. Vamos aí ao intervalo, hoje aí um pouquinho mais cedo, para voltar um pouquinho mais cedo também. 10:50 a gente retorna e aí falaremos no capítulo 1 ainda hoje, o movimento da fé. Vamos lá. Amém, irmãos? Estamos retornando então à segunda parte da nossa aula, a partir de agora falando no primeiro capítulo da 7ª disciplina, que trata das teologias modernas, né? E vamos falar agora o capítulo 1, Movimento da Fé, página 60. Quais os ensinos fundamentais do movimento da fé? O nome é bonito, né? Um movimento da fé. Bom, é um movimento interessante da fé, mas vamos entender o que ensina, quais são os fundamentos. Eu vou ler praticamente tudo aqui, mas fazer alguns comentários, e aí depois eu trago os slides mostrando a evolução teológica, vamos dizer assim, dos fundadores, seus principais argumentos, suas frases mais chocantes. Mas vamos seguir pelo material então.
O movimento da fé acredita que a mente e a língua humana contêm uma habilidade ou poder sobrenatural. Quando alguém fala, expressando a sua fé em leis supostamente divinas, seus pensamentos e expressão verbal positiva produzem uma força supostamente divina que irá curar, proporcionar riqueza, trazer sucesso e de outras maneiras influenciar o ambiente. Então aqui em suma, para começar, fala do poder da mente e da língua. Você mentaliza, pensa forte, pensa positivo, confessa e fica firme naquela palavra, aí você vai conseguir mover no mundo espiritual, produzir ou materializar. É uma cura, então você mentaliza a cura, confessa, determina e a coisa acontece. É uma prosperidade, enfim. Kenneth Copeland ensina que, abre aspas, a força poderosa do mundo espiritual, a qual cria as circunstâncias que nos rodeiam, é controlada pelas palavras pronunciadas pela boca humana. Essa força vem de nosso interior. Segue ele dizendo: portanto, não há nada nesta terra tão grande ou poderoso que não possa ser controlado pela língua. É até possível controlar Satanás, aprendendo a controlar a própria língua. Controlar que ele fala não é no sentido de manter-se de boca fechada, é saber usar as palavras certas, da forma certa. É quase que uma neurolinguística, podemos assim dizer. Na verdade é irmã da neurolinguística aí, o que eles chamam de movimento da fé. Segundo os pregadores da fé, Deus responde, no estalar de dedo, automaticamente, e realiza o que ordenamos quando confessamos nossas necessidades e desejos pela fé, de maneira positiva. Então, essas palavras aqui, positiva, confissão positiva, as palavras negativas são erradicadas. Pedir, suplicar, interceder, não, é determinar, é exigir, tem que ser sempre de forma positiva. Porque se for pedir, dá uma ideia de inferioridade, de pequenez, suplicar, interceder, perguntar a Deus, sujeitar, não. Tem que ser uma agenda, uma proposição, sempre uma dinâmica determinista, positiva. Eu exijo, eu tomo posse, eu determino. Aí, se for para ser negativo, não aceito. Eu não aceito, eu rejeito e por aí vai. Bom, por isso os cristãos devem, supostamente, aprender a operar seu homem interior, ou que eles chamam de homem espiritual. Eles falam do homem exterior e falam do homem interior. Aí diz que há um poder no homem interior, que é o poder da fé, que quando a gente consegue conectar, então tudo que a gente fala sendo o homem interior, que é o homem espiritual, a gente está agindo então no mundo espiritual e aí é um poder que domina sobre tudo. É o que eles dizem. Então, o homem espiritual no poder do mundo espiritual mediante leis sobrenaturais, leis que irão funcionar para qualquer indivíduo, quer crente ou incrédulo. A pessoa pode ser incrédulo, mas se aprender essas técnicas, ele exerce domínio no mundo espiritual aí, exerce poder, influência. Segundo observa Charles Capps, as palavras são a coisa mais poderosa do universo. Isso não é teoria, é fato. É uma lei espiritual. E esses princípios de fé são baseados em leis espirituais. Eles funcionam para quem quer que aplique essas leis. Você os faz funcionar pelas palavras da sua boca. A não ser que os cristãos obedeçam a essas leis e as apliquem com sucesso, o próprio Deus, olha que coisa que eles argumentam, o próprio Deus fica prejudicado em sua possibilidade de agir na vida deles. Por quê? Porque tanto Deus como os cristãos são limitados por essas leis. É como se fossem chaves.
Você tem que... E é sempre eles que têm, não é? Para ensinar, para passar, para transmitir. Ele vai te ensinar como operar nesse mundo, as palavras-chave para usar, para você poder exercer domínio no mundo espiritual e conseguir fazer materializar no mundo físico o seu desejo. Repito, se é cura, é uma prosperidade, é um sucesso, que seja. Você precisa aprender a exercitar esse poder da fé, que sempre são eles aí os grandes gurus que têm aí o conhecimento pleno, que estão compartilhando com quem melhor paga, né? A maioria das vezes. Fred K.C. Price. Rapaz, hoje eu estou gastando inglês, a turma aí da América, aí depois você dá um like e fala, seu inglês aí. E outros ensinam que da mesma forma que o poder de Deus tem origem na fé, que ele exerce na palavra que profere, o mesmo se aplica aos cristãos. Por exemplo, Deus criou o universo pelos métodos que você acabou de colocar em prática pelas palavras de sua boca. Deus liberou a sua fé em palavras. Por exemplo ainda, Deus criou o universo dizendo que este viesse a existir. Ele deu a você essa mesma habilidade na forma de palavras. Ou seja, Deus trouxe à existência o que não existia pelo poder da palavra. E você, o conceito deles, como um pequeno Deus, também tem o poder de trazer à existência o que não existe pelo poder da palavra. É isso que eles vão sempre ensinar. Deus é, portanto, um Deus de palavra de fé, que criou o homem à sua imagem e lhe deu o potencial de usar o poder que ele manifestou na criação. O homem é, então, um espírito perfeitamente capaz de operar no mesmo nível de fé que Deus. Como resultado, você tem o poder de Deus à sua disposição. Tudo isso explica porque a maioria dos pregadores da fé pensam que o homem é um Deus literal. Volto a dizer, irmãos, isso parece assim, pelo menos para nós que estamos num ciclo mais fechado, restrito, doutrinário, litúrgico, mas isso aí é muito permeado nas igrejas por aí afora, hein? Muitos movimentos aí, comunidades, etc. Essa mensagem é muito comum. Não te convido aí a esses antros aí, não, a esses centros de heresia, não. Mas visite lá nos canais do YouTube, nas redes sociais, busque lá que você vai perceber essas mensagens, como elas chegam a ser, chega a doer o nosso ouvido, a forma como eles se referem a si mesmos e como se referem a Deus. Eles como Deus e Deus como servo, é praticamente isso. Está permeando muitos lugares. Nas palavras de Copeland, um ser da classe de Deus. O homem é um ser da classe de Deus. Ao imitar o uso das leis cósmicas por Deus, o homem pode realizar atos sobrenaturais como os dele. Mas os pregadores da fé também afirmam haver perigo em tudo isso. Essas leis cósmicas operam indiscriminadamente. Se os cristãos não tiverem cuidado, Satanás pode enganá-los, porque tem igualmente condições de operar usando a língua de homens de classe de Deus. Por exemplo, a confissão negativa. Qualquer coisa dita que negue os princípios do movimento da fé permite que Satanás entre na vida dos cristãos e os engane. Se a pessoa aceita passivamente uma condição ruim, o inimigo se aproveita daquilo para que a pessoa fique escravizada daquela situação. É o que eles ensinam. Se você se acostuma à pobreza, você aceita a pobreza, o diabo então se aproveita da sua condição de ignorância no que tange o seu poder de alterar essa condição, e ele se vale disso para te manter nesse cativeiro. Ou se a questão é uma enfermidade. Então, por exemplo, você vai algumas igrejas dessas, se a pessoa usar a expressão, e eu já vi, a maioria são igrejas que estão aí na mídia, na TV. Você vai abrir lá o programa de TV, a maioria deles tem. Se a pessoa chegar lá e falar minha enfermidade, já toma ali já Que história é essa de minha enfermidade? Você está se apropriando da enfermidade. Minha doença. A pessoa já vai tomar logo vai saber, nem não fala isso, pelo amor de Deus, não é sua não, amaldiçoa essa enfermidade.
É desse jeito mesmo, você pode procurar lá, é assim que eles vão falar, você não pode usar isso, porque se você usou o poder da língua para dizer que a enfermidade é sua, aí o diabo vai se aproveitar e vai, não, agora está patenteado, é sua mesmo, pertence a você, você vai... Perigoso, segundo eles. Então, evite a confissão negativa. Em qualquer caso, até a missão do próprio Cristo é adequada à filosofia da fé. Por que Jesus veio? Segundo o movimento da fé, uma razão da vinda de Jesus foi transformar-nos em cristãos da fé, fortes, que pudessem fazer as coisas que ele fez, e coisas maiores ainda. Jesus veio a este mundo por causa do poder da palavra proferida por Deus, e por causa da fé que Deus tem na sua fé. De fato, Jesus foi a síntese do verdadeiro homem da fé. Ele sabia como usar perfeitamente as leis espirituais do universo e, portanto, tinha imensos poderes e fazia milagres incríveis. Assim sendo, Jesus foi um exemplo do homem bem-sucedido. Robert Tilton ensina: Jesus veio para livrar a humanidade do fracasso e nos levar ao sucesso. E Deus criou o homem para ter sucesso, mas ele falhou. Deus enviou então Jesus para resgatar-nos do fracasso e restaurar-nos à posição de sucesso. Por causa do nosso fracasso, Deus preparou, olha aí que expressão, um novo plano, plano B. Deus preparou, este plano foi enviar Jesus. Mediante Jesus recebemos força e poder para sermos bem-sucedidos. No livro Commanding Power, o poder que comanda, Kenneth Hagin Jr. ensina que a expiação de Cristo trouxe aos cristãos o poder de comandar, ou a habilidade de ordenar que as coisas que nos rodeiam se conformem aos nossos desejos. Nosso problema é que oramos, expressões dele, abro aspas, nosso problema é que oramos e confessamos muito, mas não mandamos. É gostoso mandar. São essas palavras que estão lá no livro dele. Jesus já pagou o preço para fazermos isso, para dar ordens, para fazer exigências. Além disso, na cruz e no inferno, Jesus não só derrotou Satanás e sofreu o castigo pelo pecado, como também levou sobre si a maldição da lei, pagando o preço pelas nossas fraquezas, pobreza, doença, a fim de que cristão nenhum tenha de experimentá-las. Só esqueceu de avisar isso para Paulo, para Pedro, para aquela turma toda lá, né? Isso significa que para o movimento da fé, Jesus não é simplesmente nosso salvador do pecado. Ele é o redentor da nossa fé, o exemplo perfeito dos princípios da fé em ação. Como pequenos cristos e pequenos deuses, devemos ser imitadores dele. É o que ensina esse movimento. Vou falar um pouquinho aqui, a relação entre esse ensino e a teologia das seitas. A gente vai perceber que tem uma relação muito estreita com essas seitas que lidam com, como eu disse, o poder da mente. Seitas ou religiões que tratam com a questão do transcendental, a questão do poder da mente, etc. Eles seguem muito de perto esses princípios que lá são esposados. A maioria dos pregadores da fé afirmam publicamente que não ensinam a ciência cristã, poder da mente ou novo pensamento. Isso parece indicar até os próprios pregadores da fé reconhecem suas similaridades com sistemas heréticos, ou pelo menos têm conhecimento das acusações feitas por outros. Não obstante, apesar dos desmentidos, em muitos pontos seus ensinamentos são semelhantes ou quase idênticos aos encontrados nas religiões do poder da mente, que não tem nada a ver com o cristianismo. Conceitos de confissão positiva, prosperidade, sucesso, saúde divina, manipulação da criação, negativa sensorial, rejeição implícita da medicina científica, podem ser todos encontrados nas teologias do poder da mente, dos séculos 19 e 20, tais como a Unit School of Christianity, a escola unitária do cristianismo, Neil Froug. Rapaz, agora eu fui forte aí, hein?
Frog, acho que é isso mesmo, hein? Novo Pensamento, Science of Mind, Poder da Mente. Esses 3 grupos, juntamente com o movimento da fé, também ensinam que a confissão negativa pode produzir doença, tragédia até morte. Tudo seita herética isso daqui. A maioria de origem oriental, que lida com o poder da mente. Seixonoye lida muito nisso aqui. Budismo lida muito com isso daqui. Poder da mente. Até uma camada do espiritismo também lida muito com isso. E eles sabem que eles andam assim muito próximo desses ensinamentos que trabalham não com base bíblica, mas com base nesses ensinamentos heréticos dessas religiões aí, que trabalham muito com a questão do poder da mente. De fato, alguns ensinos e práticas contidos no movimento da fé também são encontrados em outras religiões e seitas não bíblicas. Por exemplo, o conceito dos crentes serem deuses ou terem poderes divinos é encontrado lá na seita dos mormons, mormonismo. Talvez seja por isso que o historiador carismático, o D.R. McConnell, documenta tão prontamente a origem pagã do movimento da fé através desse que a gente vai falar daqui a pouco aí, Kenyon. O pai moderno do movimento da fé, Kenneth Hagin, plagiou o Kenyon em palavras e conteúdos na maior parte da sua teologia. Todos os pregadores da fé, inclusive Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, quer admitam ou não, são filhos e netos espirituais de A.W. Kenyon. Foi Kenyon e não Hagin que formulou as principais doutrinas do modelo ou do moderno movimento da fé. Os alicerces da teologia de Kenyon foram formados nas seitas metafísicas, especialmente o Novo Pensamento, ciência cristã. Ele tentou forjar uma síntese dos pensamentos metafísicos e evangélicos. O resultado na teologia da fé é uma estranha mistura de fundamentalismo bíblico, metafísica do pensamento. Ou seja, daqui para frente, eu nem vou ler, vou deixar para vocês lerem esse final aí. Eu vou trazer aqui e já mostrar, hoje eu vou mostrar apenas um principal expoente no Brasil, nas outras semanas eu vou mostrar mais, mas um principal expoente no Brasil dessa doutrina, que inclusive a sua igreja, a sua livraria, o seu selo editorial, que publica as obras dessa turma toda aí, e confessa abertamente serem eles os seus gurus espirituais. Talvez vocês já saibam de quem eu estou falando, se não, olha aí, está um pouco pequeno ali. O desejo de se igualar a Deus é antigo. Desde quando? Vem desde o Éden, quando a serpente prometeu à mulher que ela e seu marido seriam iguais a Deus ao comer o fruto que estava interditado, proibido. Desde então o homem vem nutrindo o desejo pecaminoso de ser igual a Deus, ou no mínimo de ser um pequeno Deus. Perceba que eles incutem, a teologia deles é a teologia da serpente. Vocês são pequenos deuses, você é como Deus, você é Deus. Em tempos mais recentes, por volta do começo do século XIX, surgiu um homem chamado E.C. William Kenyon. A gente citou ele aí, está a foto. A quem os especialistas como Romeiro, que a gente cita ele bastante na bibliografia, por exemplo, denomina o pai da confissão positiva, que é um outro nome da teologia da prosperidade. Confessar positivamente, sempre dando ordem. Diz, quando se investiga o desenvolvimento histórico do movimento, chega-se à conclusão de que o verdadeiro pai da confissão positiva é este cidadão aí, esse William Kenyon. Kenyon chegou a ser escritor, pregador batista, depois metodista, pentecostal, itinerante sem vínculos denominacionais, radialista de sucesso nos finais dos anos 30 e 40, iniciou-se os seus ensinos das seitas metafísicas. Começou a mistura com a questão da metafísica, poder da mente, etc. O pai da teologia da prosperidade enfatiza seus ensinos da cura divina e confissão positiva, ato de ordenar verbalmente as coisas, às vezes até mesmo a coisa que ainda não existem. Essas ordens têm de ser obedecidas, segundo dizem, para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Que a gente tem poder, Ele nos deu poder, a gente tem que usar o poder da nossa palavra e tudo vai acontecer.
Os ensinos sobre a prosperidade financeira exagerada e fora dos parâmetros bíblicos, de que todos os crentes, independentemente da situação econômica do país onde viva e da sua própria história de vida, devem enriquecer, advém do televangelista americano Oral Roberts. Roberts começou a crer assim quando iniciou na televisão e passou por apertos financeiros para pagar seus próprios programas que iam lá. Você já percebeu que todos os adeptos dessa teologia têm programa de TV e sempre pede ofertas vultuosas. Eles têm a senha de ganhar dinheiro. Eles sabem como fazer o dinheiro surgir. Consegue fazer mais dinheiro do que a Casa da Moeda, que o Banco Central. Mas está sempre implorando os outros que mandem dinheiro para eles. Sempre fazendo desafio. Você quer enriquecer? Preciso de 30 pessoas com oferta de 1.000, não sei quantas pessoas com a oferta de 10.000. Se você em 21 dias me mandar 21.000, você vai ter 21 surpresas. E lá vai aquelas invenções lá. Você já viu nesses programas aí, Mike Murdock, aquele outro, Morris Cerulo, quem não lembra deles? Tudo pedindo lá 300 mil, 100 mil, 500 mil, para manter os programas de televisão no ar. E aí tem que pedir, para não falar dos outros aqui, brasileiros mesmo. Então, eles seguem essa linha. Pouco antes de sua morte, em 1948, Kenyon passou às mãos de sua filha Ruth a incumbência de propagar seus ensinamentos. Pouco tempo depois surge, que a gente falou, Kenneth Hagin, como o maior pregador das ideias de Kenyon. Até o presente momento, sua influência foi sofrida por meio dos escritos publicados pela filha de Kenyon. Certamente seus escritos não exerceram influência apenas em Hagin, pois hoje em dia no Brasil, tais ensinos têm formado parte da teologia de muita gente, como vamos ver mais adiante. Então, quem é que publica aqui no Brasil os livros de Kenneth Hagin? É aquela editora da Graça. Kenneth Hagin, o Kenyon, Copeland, Benny Hinn, é tudo publicado por essa turma. Kenneth Hagin nasceu no estado do Texas, no mesmo país, seu antecessor Kenyon, 20 de agosto de 1917. Aqui vou falar um pouquinho da história dele, para a gente ganhar tempo. Vou falar, aos 9 anos, foi morar com o avô, prestes a completar 16, sofreu uma piora de saúde. Ele tinha um problema de saúde, que o obrigou a viver por muito tempo numa cama, sem poder andar. Mas duas coisas bastante significativas e que geram polêmica ainda hoje estavam para acontecer com o adolescente que seria o maior propagador da teologia da prosperidade do século passado, o Kenneth Hagin. Primeira coisa a acontecer foram suas visitas, como ele mesmo dizia, ao inferno, por 3 vezes, que o levou a se converter ao Senhor Jesus. É sempre essas histórias. Foi arrebatado ao céu, ao inferno, sei aonde, foi 3 vezes no inferno. Aí depois da terceira ida que ele se converteu. A segunda coisa marcante nessa fase da vida foi que Hagin foi miraculosamente curado. Depois de 3 vezes ao inferno, foi curado. Ele conta que orou e confessou, baseado em Marcos 11, 23, 24, que estaria curado de suas enfermidades. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1934. Alguns meses depois, na segunda semana de agosto do mesmo ano, ele finalmente se recuperou e, para a surpresa de todos, voltou inexplicavelmente a andar. Então ele acreditou, que ele mentalizou, ele confessou, ele exigiu e a cura veio. A partir de então, começou a divulgar essa doutrina da confissão positiva. Continuando sua história controversa, vemos que durante os anos 34 a 37, pastoreou uma igreja batista, na cidade onde morava. Depois recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas e se tornou ministro da Assembleia de Deus. Sim, Assembleia de Deus, lá no estado do Texas, onde pastoreou algumas igrejas desta denominação até 1949. Nessa mesma época, Hagin se associou com pregadores pentecostais independentes, também pregadores da cura divina. Nomes como William Marion Branham, que era unitariano, o que é isso? Não acredita na Trindade. Oral Roberts, T.L. Osborne, outro que os livros são publicados pela editora da Graça, sempre muito divulgado por R.R. Soares, T.L. Osborne, Kenneth Hagin,
Kenneth Copeland, sempre ele divulga bastante. Benny Hinn, essa turma toda aí. Em 1963, ele fundou a Associação Evangélica Kenneth Hagin. Agora não tem mais batista nem assembleano, agora é a Associação Evangélica, no nome dele mesmo. Em 66, recebeu inúmeros convites para pregar, realizar seminários. No mesmo ano, começou a pregar no rádio. Em 1976, foi ao ar seu primeiro programa de televisão. Em 74, seu filho, Kenneth Hagin Jr., fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema. A palavra Rema, né? A palavra revelada, a palavra que atua no mundo espiritual e faz acontecer. Então, começou a divulgar justamente para ensinar a teologia da confissão positiva, que logrou muito êxito, pois diversos alunos das mais diferentes partes dos Estados Unidos começaram a se matricular a fim de receber e propagar pelo mundo tal doutrina. O maior divulgador do movimento da fé no século passado, Kenneth Hagin, chegou a dizer, aspas, Deus quer que seus filhos usem a melhor roupa. Ele quer que eles dirijam os melhores carros e quer que tenham o melhor de tudo. Simplesmente exija o que você precisa. Noutra ocasião ele também disse, você é tão encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Cada homem que nasceu de Deus é uma encarnação de Deus, tanto quanto o foi Jesus de Nazaré. R.R. Soares, ou simplesmente o missionário, como é popularmente conhecido nos corredores da IIGD, a Igreja Internacional da Graça de Deus, alega que os filhos de Deus devem exigir seus direitos, que seriam riquezas e saúde. Ele também não crê na soberania de Deus, pelo menos no que diz respeito à oração, que, segundo ele, mostra em um de seus livros, está mais para patrão de Deus do que para servo de Deus. Então, se você acredita que você tem poder de mandar em Deus, então você não acredita na soberania de Deus. Você acredita que Deus é seu servo e você é patrão. Ele diz, não está dando para ver muito ali, mas ele usa a seguinte frase. Ele diz assim, ó, usar a frase, se for da tua vontade, em oração, diz R.R. Soares, se você usar a frase, se for da tua vontade, pode até parecer espiritual e pode até parecer uma atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor. Mas além de não adiantar nada, se você usar essa expressão, você destrói a sua própria oração. Você não deve submeter a sua vontade à de Deus. Se você fizer isso, você demonstrou fraqueza. É como se fosse um duelo de titãs, você e Deus. Quem vai fraquejar primeiro? Você não pode fraquejar, não. Mostrar fraqueza, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, não, exija, determine. Tinha até um forrozeiro lá da igreja dele que tinha uma música dessa aí, determine, determine, determine. Já ouviu isso daí? Você já dançou essa música aí? Não, né? Graças a Deus. E determine, 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 determine. Para você ver que não é isso mesmo. Faz uma música que fala isso aí para ver se entra na mente desse povo. Aí botou esse forrozeiro lá. Você já ouviram essa música, né, irmão? Ou sou eu que ouvi esse negócio aí? Tem lá no seu MP3, você ouviu isso no rádio do seu carro, não? Algumas frases dos gurus do movimento da fé, para a gente encerrar. Nossa confissão, Kenneth Hagin, nossa confissão nos aprisionará ou nos libertará. Ela é o resultado de nossa crença. Nossa crença é o resultado de nosso pensamento, certo ou errado. Ou seja, da forma como você crê, vai acontecer. Se você está dando tudo errado, você tem confessado errado. Você tem usado sua fé de forma errada. Ainda Kenneth Hagin. Se você não está na perfeita vontade de Deus, você está num lugar onde o diabo pode atacá-lo. Se você está num lugar que não é a perfeita vontade de Deus, é difícil reivindicar o que lhe pertence de melhor. Ele sempre vai levar para esse caminho aí. Então, semana que vem a gente vai continuar. Não sei se o vídeo ali foi até o final. Se não, a gente vai falar bastante nesse assunto ainda. Semana que vem, ó, teologia da prosperidade. Você já aproveita e vem e traz uma oferta.
A teologia da prosperidade só funciona para eles, porque todo mundo dá ofertas milionárias para eles, para a turma que prega. Então, para eles funciona. A pessoa deposita as ofertas para ele está vendo aí, ó, como é que funciona na minha vida. Mas como é que não vai funcionar? Todo mundo mandando oferta milionária para eles. Então, fica a dica, se você quiser ser abençoado, faz o Pix. Vamos para um desses homens aí, vai ver se dá certo, faz o teste. Vamos orar então, irmãos, encerrar. Semana que vem falaremos, se Deus permitir, desses assuntos. Movimento G12 também, se der. Vamos ver quem está agora com a confissão. Quem determina que vai ganhar o sorteio hoje aí? Eu determino que eu vou sair daqui hoje com esse livro. Bate o pé aí e fala, se Deus é na minha vida mesmo... Para alguém vai dar certo, né? Vai dar certo para alguém. Se sair naquele grupinho ali hoje... Se sair aí... Vamos lá, irmãos. Vamos orar aí para a gente poder fazer essa parte aí, então. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, agradecemos por esta aula, pela instrução que recebemos, a orientação, discernimento espiritual. Pedimos que continue abençoando o teu povo, a tua igreja, leve-nos em paz aos nossos lares, dê-nos uma continuidade de semana, abençoado na tua presença. Nós rogamos a ti, ó Deus, a tua bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe.